Oi, boa noite, boa noite. Bom, professor Dimas já entrou. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor Dimas. Oi, Oi, tudo bem, professora Fernanda? Tudo e com você? Tudo, que prazer de estar aí com vocês de Uberlândia. Deixa eu tentar ajeitar meu celular aqui que não está parando, mas agora acho que deu. Tudo bem? Tudo e com você. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Gente, olha quem está entrando aí, você viu? Doutora Ângela Jimenez, lá do Mato Grosso, doutora Daniele Belchior, professora aqui de Minas, minha amiga querida. Bem-vinda, doutora Ângela. A doutora Ângela, ela é uma das grandes juristas da Guarda Compartilhada, um dos maiores nomes em Dilma, um dos maiores nomes aqui no direito do IBDFAN, do direito de família no Brasil. Prazer, minha amiga Conheço. querida. Estou sempre citando ela nos meus livros, né, nos meus pareceres aqui. Ó. Muito, que honra fazer Inclusive, essa. eu estava acabando de reler, porque eu já tinha lido, né? O É. seu artigo daquele livro Família e Sucessões do IBDFAN, polêmicas. Ah, sim, sim. Desse livro aqui, estava relendo ele. Sim, sim, que bom, querido, que bom. Mas muito prazer, viu? Fiquei muito feliz com o seu convite, né? Mara Carvalho, minha esposa, bem-vinda. Ah, tem que Mas, prestigiar, né? tem que prestigiar Prazer é todo Luísa. nosso. Eu fiquei Mas, muito feliz de ter aceitado. Bom, então, apesar que dispensa apresentação, vou falar um pouquinho do seu currículo, que é enorme, né? por causa Só da para me idade. apresentar, não, mas tem muito trabalho que é muito trabalho próprio que gerou frutos bons, né? Bom, eu sou a Fernanda, né? A coordenadora aqui do núcleo de Uberlândia, que tenho mais 6 pessoas comigo aqui na diretoria que reativamos. O professor Dimas, ele é o promotor de justiça aposentado aqui de Minas Gerais. Hoje é advogado, especialista em direito de família e sucessões, membro do IBDFAN, professor de direito. Seu nome já precede qualquer apresentação, né? E hoje, agradecer novamente por ter aceitado o convite. É uma honra enorme estar presente aqui nesse momento, mesmo que virtualmente, para falar sobre um assunto tão importante que é a multiparentalidade. Sim, querida, mas eu que te agradeço. Né? Eu estive aí na Universidade Federal de Uberlândia, uma certa ocasião, a convite, né, dos alunos, do professor, e ele vai me perdoar, que ele, com certeza ele está assistindo, mas fugiu aqui agora o nome, meu Deus, Gustavo que ano? Velasco. Professor Velasco. Ô, professor Velasco, desculpa, eu estava aqui velando, com o nome velando. Né? E o professor Velasco me falou muitíssimo bem de você, que você é brilhante, né? Então, Ai, obrigada. para mim, eu fiquei até preocupado. Professora Delme Bias, foi presidente, vice-presidente do IBDFAN do Rio Grande do Sul, que organiza, pessoal, o melhor congresso de direito de família do Brasil, que é o congresso do Mercosul em Gramado. Né, Torcer para ser professor em Rafael outubro, né? Perdizzi? Pois é, e nós vai ter o congresso, está marcado já para outubro. Nós vamos estar lá participando, e se Deus quiser, esse Covid vai deixar, né, doutora Fernanda? Porque, nossa, Exato. tá muito ruim esse negócio sem abraçar os amigos, sem ver os amigos, né? É tão bom Tá, a tá presença demais. física, o calor humano. E quando a gente fala de calor humano, né, de amor, né? Solange, minha querida lá de Brasília, vamos falar aqui da multiparentalidade, né? Principalmente da questão da socioafetividade. Eu não sei como que a senhora quer levar, professora, a senhora ir abordando os temas também, e apresentando juntos, que a senhora é professora, é uma grande professora aí e uma familiarista de nome, né? Não sei como que a senhora Ah, prefere a gente estar trabalhando. não, pode conduzir, pode ir expondo, e aí eu vou fazendo alguns comentários, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos que são bastante comuns sobre esse tema. Mas aí eu vou falando de acordo com a sua fala. Que eu Não, acho que então a nós sua vamos exposição aqui no apresentando. momento a sua Então nós, exposição é o principal no momento. então nós vamos, É o que vamos, todo vamos mundo está apresentando. querendo. É, então vamos fazer o seguinte, vamos apresentando juntos, né? A gente
Eu até Combinado. sugeri a gente abordar primeiro, né, um conceito, um histórico aqui da filiação, para depois a gente entrar na filiação socioafetiva. Deixa eu ver quem aqui que está me falando. A Mariane. Oi, Mariane. Que Mariana. bom que você tá presente aqui com a gente, querido. Mas, na realidade, até né, que você, inclusive, fala sobre isso, sobre a evolução que nós tivemos aqui nessa questão da filiação. Né? E até o sangue não era tão importante, a filiação biológica ela não era nem tão importante antigamente. Né? O que prevalecia antigamente era a filiação presumida, eram os filhos como é que é? Os filhos da esposa. Vinícius, nosso querido aí de Uberaba, professor Vinícius Carneiro. Ele verava aqui do ladinho. Semana que vem vamos estar juntos aí, né, Vinícius? Vai ser um grande prazer. Mas o filho, ele era reconhecido os filhos nascidos da mulher na constância do casamento. Né? Então, para a gente não retornar muito, vamos partir, então, já do nosso código. Patrícia Tito, promotora de justiça da Vara de Família lá de Fortaleza. Muito prazer de você estar aqui, Patrícia. Você sabe que eu sou seu fã número 1, brilhante promotora lá em Fortaleza. Mas a filiação, o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt, eles conceituam aí, quando a gente está tratando de filiação, né, que é o vínculo que tem ali de parentesco em primeiro grau, é o único vínculo de primeiro grau, né, entre uma pessoa e aqueles que a geraram, que seria então a filiação biológica, né, ou que acolheram e criaram, com base ali no afeto, na solidariedade, que é então a filiação afetiva, né? Como diz uma desembargadora aqui de Minas Gerais, a desembargadora Tereza Cristina, né? Os filhos do coração. Professor Velasco, muito honra de estar aí com o senhor, né? De estar aí com o pessoal de Uberlândia. Agora, os filhos... O Bruno, que é aqui do IBD Funk de Uberlândia, também acabou de entrar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. E Gustavo. Gente, eu quero pedir desculpa, que tem hora que a gente está falando e não vê as pessoas que estão entrando, e muitos amigos nossos estão entrando, muitos alunos, já estou vendo alunos aí, né, colegas professores, a professora Daniele, que é uma grande professora, uma grande advogada aqui na nossa região, Daniele Saldanha. Mas historicamente, os filhos sempre foram muito discriminados. Né? Então, se a gente já pegar só então, a partir do Código Civil, vamos, né, de 1916, para não retroagir muito, a gente vê que o Código Civil, e você não pegou isso, você é muito novinha, mas eu trabalhei muito com o Código Civil de 1916. Né? E quando a gente tinha, anterior, inclusive, a Constituição de 88. Em que nós tínhamos aquela conceituação dos filhos ilegítimos, que eram aqueles foravidos do casamento, os legitimados, que eram os filhos naturais e legítimos naturais, mas que com o casamento eles ganharam um grau, né, na hierarquia dos filhos ali, passaram a ser legitimados, mas nunca eram legítimos. É interessante, vinha na certidão de casamento dos pais, com o casamento dos pais, eles legitimavam aqueles filhos naturais. E aí vinha na certidão de casamento embaixo. Observação, com o casamento, legitimar os filhos, Cicrano, Beltrano. Carlos Carvalho. Pois é. E hoje já não é mais assim, né? Sim, não graças a Deus, a Constituição acabou com isso. Mas nós ainda tínhamos nesse apartheid que a gente tinha legal, né, que você faria separação, diferenciação, os filhos ilegítimos, os filhos bastardos ali, que também tinha conceituação. Né? Tinha os filhos ilegítimos naturais, os adulterinos, os incestuosos que não podiam ser reconhecidos, e ainda tinha uma outra classe de filhos, que eram os filhos adotivos. Né, que eram extremamente discriminados, a adoção podia ser revogada, né, podia ser repudiada, o filho adotivo não concorria com o filho legítimo, se já existia quando ocorreu a adoção. Né? Mas aí, graças a Deus, veio a Constituição Federal e foi dentro desses 3 eixos modificativos, né, da Constituição Federal, que foi a igualdade entre homem e mulher, a pluralidade dos modelos de família e a igualização dos filhos. E aí, os nossos filhos, então, hoje nós podemos ter 3 classificações deles aqui, mas sem que isso impeça qualquer forma de discriminação. Nós temos os filhos naturais ou consanguíneos, que são aqueles havidos pelo sangue.
Nós temos os filhos presumidos, que são os filhos nascidos na constância do casamento, e presume-se que os filhos da mulher é do marido, e somente ele, nós sabemos isso, somente ele pode impugnar essa paternidade, né? A ação negatória de paternidade, ela é personalíssima. E nós temos, então, os filhos havidos por outra origem, que tem um fundamento lá no artigo 1593 do Código Civil, de 2002, que foi extremamente importante, professora, porque a Constituição Federal, ela falava que os filhos possuem direitos iguais, né, não poderia ter nenhuma discriminação, havidos pelo sangue ou por adoção. A Constituição falava só na adoção. Já o artigo 1593, quando ele tratou do parentesco, né, ele dispôs que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou por outra origem. Esse artigo 1593, né, professor Velasco, ele é muito importante, porque o artigo anterior correspondente do Código de 1916 dizia que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou adoção. E o Código atual, ele abriu esse leque da outra origem. E aí, desse outra origem, e principalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 27, que permite amplamente a pesquisa da filiação, né? Sem nenhuma restrição, aí o filho hoje ele pode ter de qualquer, né, várias formas que pode existir. Né? E a doutrina ela acaba fundamentando em 3 espécies aqui da outra origem, que aborda todo tipo de filho, que é o filho havido por adoção, através de uma sentença judicial, né? Mediante a reprodução assistida heteróloga, quando você utiliza o material genético de um doador, então não é o filho de sangue, mas é o filho jurídico, e o filho socioafetivo, que é aquele famoso filho de criação que nós tínhamos. Aqui na região nossa era muito comum os filhos de criação, né? E nós temos um ditado popular, que pai é quem cria. Exatamente. Popular. Então, obviamente, Gilmíssima, muito bem-vinda, querida. Nossa amiga também lá de Fortaleza, assessora do juiz de família, lá, um dos brilhantes juízes de família de Fortaleza. Você está vendo que eu tenho muitos amigos de Fortaleza participando, né? Fortaleza é como se fosse... Fortaleza e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como se fosse minha segunda casa. Né? Bem, os seus, é bom ter muito lugar para passear, para viajar. A grande vantagem é dessa irmandade, Adriana, a grande vantagem que nós temos dessa irmandade aqui do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, quem não for associado, até sugiro que se associe. Né? Obrigado, Patrícia, eu também amo Fortaleza. Mas são os amigos que nós vamos tendo na vida, sabe? Eu posso te dizer uma coisa, Fernanda. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o IBDFAM. Porque através do IBDFAM a gente cria um vínculo de amizade. Olha quantos amigos eu já estou tendo em Uberlândia. Né? Exato. E agora, então, com essas lives, a gente está conhecendo o Brasil inteiro. Né? E a gente acaba tendo uma relação de amizade muito obrigada. Né? Uma relação de amizade muito querida, uma amizade sincera, né? Que a gente tem com esses colegas. Mas então hoje nós temos essa espécie nessas várias espécies de filiação, mas obrigado, Juliana, também amo o Rio Grande do Sul. Mas nós temos essas várias espécies de filiação sem nenhuma discriminação. Mas nós temos até que saber a origem. Por exemplo, na questão do registro dos filhos, já que o filho havido do casamento, o marido da mãe é presumido, você pode fazer o registro dessa criança sem nenhuma... qualquer pessoa pode fazer o registro, a mãe, um parente, né? Edson Skinner, nosso querido amigo também, jurista lá do Espírito Santo. Eu tenho pensado nessa questão, e essa diferenciação dessas espécies que nós colocamos hoje, eu entendo que é ao contrário, não para discriminar, mas exatamente para exaltar que todos possuem os mesmos direitos, que há as mesmas, existem as mesmas igualdades ali a serem aplicados, os mesmos direitos a serem aplicados. É uma forma de demonstrar que o filho por adoção, o filho por consanguinidade ou o filho registral, eles são filhos independente da forma que eles foram constituídos, né?
Sim, Porque sem dúvida. a gente, principalmente como é formada a família hoje, que é por base do afeto, a gente começa a observar que aquelas relações de famílias por consanguinidade, de pai e filho por consanguinidade, mas que não há uma relação de afeto, parece ali que não há uma família nesse sentido, porque não há uma demonstração de afeto entre pai e filho, né? E aí o Sim, afeto ele fala sim. muito mais alto. Sim, 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 sem dúvida. E eu tenho até, de repente, sabe, você está certíssimo, Fernando. Eu tenho até o pé meio atrás aqui, ou com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de estar te igualando as duas situações, tanto que o ministro Edson Fachin foi voto vencido, né? O ministro Teori Zavascki, falecido Teori Zavascki, também foi voto vencido, porque, para mim, para o meu entendimento, o filho, a afetividade, ela supera a questão biológica. E nós temos na nossa lei essa hierarquização. Quando que nós Sim, temos isso? Na adoção. Quando um exato. filho é adotado, rompe-se definitivamente os vínculos com a família biológica. Então, ali já está uma demonstração que a família afetiva, ela prevalece. Qual a outra previsão que nós temos na lei? Na filiação medicamente assistida, heteróloga. Quando eu dou o meu material genético e o pai afetivo, ele prevalece sobre o pai biológico. Né? Eu Exato. vi aqui, eu vi que parece que passou rápido aqui, o Mauricinho também, lá de Natal, entrando aqui. Muito obrigado, Mauricinho. Né? A Mariane está aí, o Contursi, aí participando da gente. Mas a afetividade, o ideal que nós precisamos ter é quando você tenha a afetividade, você tem o filho biológico. Você consegue unir as duas situações. Né? Mas não Exato. existindo afeto ao filho biológico pelo sangue, eu acho que sim, prevalece a socioafetividade. É interessante que a Dalzija Chaves ela faz uma diferenciação aqui, né, no parentesco biológico, registral e socioafetivo. E é até bom a gente falar isso. O parentesco biológico é aquele que surge a partir do momento da concepção. Né? E ali você vai Sim. se fundir o sangue do pai e da mãe que vai acompanhar o filho pelo resto da vida. Essa origem biológica nunca vai ser modificada. Né? Exato. Agora, a parentalidade registral é a que vai fornecer toda a base documental da vida da pessoa. Né? E é Exato. justamente ali na filiação que você vai gerar os direitos, você vai gerar os deveres. Né? Na filiação registral. Então, se ela não Exato. tiver correta, ela não tiver correspondendo à verdade, nós teremos que modificá-la. Né? E a filiação socioafetiva, a parentalidade socioafetiva, é aquela, então, que é constituída pela convivência. Né? Pelo afeto, pelo nascimento emocional, são os filhos do coração, né? Então aquele nascimento psicológico. Lúcio Adolfo, meu amigo, grande criminalista aqui grande criminalista aqui de Minas Gerais, um dos grandes advogados, né? Advogado do Bruno, do goleiro Bruno aí, me parece, Lúcio, que você estava escrevendo um livro, ou já escreveu, mas é autor de livros aí, direito penal. Morria de medo do Lúcio quando eu era promotor criminal, de enfrentá-lo no júri. Já sofri com esse Lúcio no júri. Bem-vindo, Lúcio. Depois nós vamos anotar as suas perguntas aí para a gente poder responder. Sim. Tá? Então, essa desbiologização da paternidade, né? Ou seja, esse vínculo do afeto acabou desbiologizando a paternidade, como você colocou. E é interessante que o primeiro artigo que começou a trabalhar com isso foi um professor de Minas Gerais. Aí, 16 livros penais do Lúcio Adolfo. Parabéns, Lúcio. Mas isso começou a surgir a partir de um artigo de um professor mineiro, né, o professor João Batista Vilela, em que a paternidade denominou de desbiologização da paternidade, dizendo que a paternidade em si mesmo não é um fato da natureza, mas um fato cultural. E foi ali que nós começamos a trabalhar, né, muito com isso. Pois não, professora? Exato. Tem até inclusive, é um trecho do seu artigo, que é desse livro, que tem um pedaço da decisão do Kilder e Gonçalves, que ele vai falar da paternidade baseada no afeto, né? E que o critério sanguíneo, ele deixa de ser importante quando se tem o afeto. E aí, quando eu li esse trecho, inclusive, eu me recordei
voltando lá no Império Romano, lá no direito romano, que naquela época a consanguinidade ela não era tão importante, né? Porque a família Sim, era sim, formada a partir da religião, inclusive. sim, E aí sim, hoje volta-se essa questão. E aí o que eu pensei foi que tendo a biologia, mas não tendo o afeto, nós não temos uma relação parental. Mas o sim. contrário já é verdadeiro. Eu me recordei até de 25 de maio, que foi o dia da adoção, que a gente foram mencionados em várias lives, né? Que se o pai biológico não adotar o seu filho biológico, que não haverá essa relação de parentalidade. A mera biologia não vai caracterizar uma filiação e uma Sim, parentalidade, sim. né? Sim, e o desembargador Quildo Gonçalves, é importante a gente ressaltar aqui que ele é um jurista de direito constitucional, ele é autor aí do direito constitucional. Não, não, Solange, esse livro não é o de 2020, não. Qual que é o ano desse livro? A professora vai te falar. Eu acho que é 2018, isso, 2018. 2018. Mas Esse ela não está de perguntando 2020 isso não foi porque ainda não. numa outra live eu disse aqui que o nosso livro de família já está para sair, a oitava edição, né? Que tá para Estou sair agora. aguardando. Já era para ter saído, tá com 1.000 e tantas páginas. E o de sucessões, a sexta edição do Direito das Sucessões está para sair agora, todos os dois pela editora Saraiva, está para sair agora no mês de julho. Então vamos ver se eles vão Ai, cumprir junho, família, julho, adoção, para já estar nas voltas às aulas aí, se Deus quiser, em agosto, com as aulas presenciais. Se Deus quiser, né, colocar professor? na minha bibliografia de indicação para os meus alunos. Ó, esse aqui pode comprar. Mas então, esses filhos de criação, esses filhos socioafetivos, né, nós acabamos tendo, então, essa possibilidade de você reconhecer os alunos, o pessoal que está acompanhando, é bem mais antigo, sim, foi até que eu falei, Dilmíssima, porque nós não retroagimos ali, né? Mas, sim, eu ia falar isso no final, Gilma. No final que eu ia Já dizer isso, eu tenho até uma foto aqui. O primeiro grande exemplo que nós temos é da Sagrada Família. Porque Jesus não é filho de José, não é filho biológico. Então nós temos ali uma filiação sócio-afetiva, né, da Sagrada Família, de José que criou e acolheu Jesus como seu filho. Né? Então, exatamente. isso, há quantos e quantos anos nós já temos isso? Né? E quanto tempo nós demoramos para ser reconhecido? Né? Então, o filho socioafetivo é aquele filho de criação que vai estar, né, que vai estar sendo acolhido, né, pelos pais e considerado e tratado como filhos. Aqui, estamos falando de Exatamente. Moisés também, a Adriana Diniz. Olha que debate legal que está, pessoal. Né? Que bacana que está esse nosso debate. Né? Também Moisés. Então, a nossa história, Moisés também foi criado como filho, foi É considerado como. verdade. Né? Então, a nossa história ela é muito rica no reconhecimento da filiação não biológica. Né? Às vezes, Exatamente. alguns constitucionalistas discutem aqui a questão que nós estamos monetarizando o afeto, principalmente naquelas ações de indenização por abandono material, e eu faço até uma certa diferenciação para entender bem isso quando a gente está falando, porque o afeto você não consegue, a afetividade você não consegue, é interna, etc. Na realidade, o que é o afeto? O afeto propriamente dito? São sentimentos humanos. Né? Portanto, inapreensíveis pelo direito. Eles são metas jurídicos, você não tem como, são sentimentos internos. Agora, o que é a afetividade? A afetividade, o princípio da afetividade, são a exteriorização do afeto. É a manifestação exterior do afeto. E aí sim possibilita uma apreensão jurídica. Né? Sim, Então, quando eu trato uma pessoa como meu filho e ele me reconhece como pai, como as pessoas que convivem comigo consideram como meu filho, está caracterizado ali, então, né, a afetividade. É aquele afeto demonstrado que se aplica na filiação socioafetiva como se aplica na união estável.
Né? Quando Exatamente. duas pessoas vivem na união heteroafetiva ou homoafetiva, que vivem e se consideram como uma família, é pelo comportamento exterior deles que nós estamos observando que está sendo apreendida essa afetividade. Né? E a Exato. sócio-afetividade, o que, que é? É o reconhecimento jurídico da afetividade externada. Né? É o sócio, fato social, mais a incidência do princípio normativo, afetividade. Por isso que é socioafetividade, que é o fato social mais a apreensão jurídica que está ocorrendo. Né? E para a Eu gente... me Pois não, professor. Não, é que eu só recordei agora, quando você estava mencionando essa questão, dando exemplos, eu lembrei do livro da Os Velhos São os Outros, da Andréa Pachá, maravilhosos os livros delas, que ela menciona uma história em que um senhor tinha uma relação com um jovem, e essa relação era vista pela toda a sociedade como se fosse de tio e sobrinho. E aí, quando ele faleceu, todo mundo, mas ele não era seu tio? Ele não era seu tio? Não, ele não era meu tio. Mas tinha exteriorização de afeto que fazia com que a sociedade reconhecesse isso, que é o que acontece Uhum. com a exteriorização da socioafetividade, no caso, né? O defeito dos livros da Andréia é que você começa a ler e você não consegue parar, né? Você quer ler tudo uma vez, todos os livros dela. Eu tive um Impossível. caso, essa citação que tem aí do desembargador Kilder Gonçalves foi de um processo, que foi o primeiro que o Tribunal de Justiça de Minas reconheceu a filiação socioafetiva, e foi numa ação que nós ajuizamos. Na realidade, foi uma colega muito querida, a doutora Daniela, de Belo Horizonte, que tinha ajuizado a ação, e ela depois cordialmente me incluiu nesse processo. Mas e quando nós fomos fazer uma audiência e foi ouvir um vizinho, um fazendeiro, que era vizinho, os sobrinhos foram criados pelos tios, né? E requereram o reconhecimento da filiação socioafetiva, que com a morte dos filhos, os irmãos, né, desse tio estavam colocando eles para fora do terreno, eles eram sobrinhos da esposa. Né? E aí o que aconteceu? Durante a audiência, o juiz perguntou para o fazendeiro vizinho: o senhor sabe se ele tratava ele como os filhos? Aí o fazendeiro falou: olha, doutor, eu achava que eles eram filhos de verdade. Foi só depois desse processo que eu fiquei sabendo que eles não eram filhos de verdade. Ou seja, Pois é. está aí, então, a caracterização da socioafetividade, em que eles se Exato. comportavam como filhos. E aqui eu já estou falando, então, dos requisitos, dos elementos da socioafetividade. Eles se comportavam como os filhos, o tio se comportava como o pai, e a sociedade ali os consideravam como pai e filho. E quando falou filho de verdade, que era filho de sangue. Né? É Sim. isso que traz, aqueles pressupostos lá da posse do Estado de Filho, né? Que é o tatáxio, o nominaço, o reputácio, né? E o Paulo Lobo, por exemplo, apresenta como os elementos: as pessoas se comportam como pai e filho, outra pessoa que se comporta como filho, a convivência familiar, a estabilidade do relacionamento e a afetividade, a relação de afeto exteriorizada. Então é isso que vai estar caracterizando efetivamente a filiação socioafetiva. É interessante Exato. ter... Pois não, professora. É porque ontem, inclusive, eu fiz uma live para Sete Lagoas, convidada pela Bárbara Drummond, com a doutora Maria Goretti. Nós falamos de multiparentalidade também. E aí surgiu o questionamento sobre... porque o que acontece? Muitas das vezes, essa socioafetividade, essa filiação, ela não é registrada em vida. E aí, com o falecimento, nós temos aquele filho socioafetivo, ou até mesmo o pai, né? Socioafetivo, a depender de quem faleceu primeiro, que vai à justiça buscar ser parte legítima do processo de inventário. E aí tem aquele questionamento: mas é legítimo ir buscar o direito sucessório nesse caso? Porque há algumas pessoas que consideram que há uma busca aqui patrimonial, né? Meramente Sim, sim, sim. de dinheiro. Sim, sim. Eu posso até abordar isso. Eu vou abordar isso aqui um pouquinho mais na frente, quando eu tratar da decisão do Supremo, se você não importar. Né? Queria comentar a Claro. professora Rosângela, que acabou de entrar aqui, a professora, nossa colega lá de Machado, muito, muito querida. Teve uma coisa aqui muito interessante a respeito da questão de monetarizar o amor. Foi uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Luiz Fux fala o seguinte: ó, o amor não se impõe, mas o cuidado sim.
E esse Sim, cuidado me parece ser do quadro de direitos que são assegurados, especialmente no caso de paternidade e maternidade responsável. E a ministra Nancy Andrighi, ela completa que esses cuidados como filho, ninguém é obrigado a ser pai, ninguém vai ser obrigado. Mas a partir do momento que você tem os cuidados como pai e filho, confere o direito subjetivo do filho de pleitear, depois em juízo, o reconhecimento do vínculo da filiação. Então, eu não sou obrigado a criar, Kênia, querida, lá de Alfenas, eu não sou obrigado, Aline, Aninha, eu não sou obrigado a criar um vínculo socioafetivo, eu não sou obrigado a cuidar de alguém como filho que não seja meu. Mas a partir do momento que eu criei e que eu surgiu aquelas relações, eu tenho sim o dever jurídico de ser o responsável, né? E foi muito sim. interessante no julgamento lá do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente já partindo para a multiparentalidade, né, principalmente na multiparentalidade judicial, porque nós tivemos, né, o julgamento do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de setembro de 2016, de extrema importância, porque esse julgamento ele teve duas repercussões de extrema importância. O que foi esse julgamento? Foi um pai biológico querendo, né, em que ocorreu uma ação investigatória de paternidade e esse pai biológico queria que o judiciário manifestasse que o vínculo socioafetivo ele prevalece sobre o vínculo biológico. Né? Mas Sim. nessa decisão, o que o ministro Fux fez? Ele acabou reconhecendo a possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica concomitante com a paternidade socioafetiva que já existia no registro. Então, o que ocorreu? O padrasto tinha registrado essa criança como filho, não sendo filho biológico, e depois essa criança entrou com uma ação investigatória de paternidade contra o pai biológico. E o que o pai biológico disse? Não, ele já tem pai, ele já tem um pai socioafetivo. Né? E aí, por que teve essa grande importância nesse julgamento do Supremo? Porque o Supremo ele acabou, então, reconhecendo a socioafetividade, né? Então, que a socioafetividade possui valor jurídico e, portanto, ele pode ser reconhecido filho socioafetivo, filho de criação, e mais ainda, permitiu-se a acumulação da filiação. Permitiu-se a multiparentalidade, permitiu-se que também fosse reconhecido o pai biológico. Então, foi extremamente importante essa decisão do Supremo. Só que o ministro Edson Fachin, teoria Zavascki, eles divergiram exatamente nessa sua posição, professor, que também é a minha, que o vínculo socioafetivo é o que se impõe juridicamente se tiver presente a posse do estado de filho. Né? Exato. Entra em duas heranças, esse é o problema. No meu entendimento, não. Mas quando não existe o vínculo biológico e o socioafetivo, quando não existe o vínculo dos pais. Vou dar um exemplo aqui de uma filiação socioafetiva. Em Minas Gerais, o pai o homem era casado, tinha duas crianças pequenas. Me parece que foi a primeira decisão, se não me falha a memória, em Minas Gerais, e eu acho que foi, se não me falha a memória, em Nova Lima. Tinha a mãe, né, era casado, a mãe, Glícia Rezende, professora, muito, muito querida aqui, presidente do AB aqui da minha terra. E aí, Que bom. bem-vinda, Glícia. Mas aí, o que aconteceu? A mãe morreu, a mãe faleceu. Com o falecimento da mãe, deixou as duas filhas pequenas. O pai casou-se novamente, e a sua esposa criou essas duas meninas não como enteadas. Ela criou Sim, essas duas meninas como filhas. As meninas chamavam ela de mãe, ela chamava de filho, a madrasta praticava todos os atos de mãe, comparecia nas reuniões, ganhava presente de mãe. Quando uma das filhas foi casar, ela quis que constasse o nome daquela mãe de criação no registro. E entrou com um pedido para constar o nome da mãe, mas sem excluir aquela mãe biológica pelas quais ela tinha muito amor.
Então, aqui, professora, nós temos as duas hipóteses. A minha grande preocupação é que quando não existe nenhum vínculo na filiação socioafetiva. Né? O Supremo, o que ele colocou aqui? Ele, na decisão dele, né, lá no item 13, ele falou o seguinte: impõe o acolhimento no aspecto legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica. E aí o Supremo Tribunal Federal baixou a seguinte tese: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica. E aí, teve um que me perguntou, não deu para ver o nome das duas heranças. Com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, se for reconhecido, e aí a recíproca é verdadeira. Né? A recíproca é verdadeira. Se eu estou registrado em nome do pai biológico e tenho um pai socioafetivo, né? Mas existindo os dois, como naquele exemplo, sim, terá direito às duas heranças. Nós vamos até falar isso das consequências aqui mais na frente, que a professora me pediu para mim falar no final. Né? Até porque é uma relação de mão dupla, né? De via dupla. Sim, da mesma forma que a parentalidade atinge, a filiação também atinge. Não tem como só haver direitos e deveres de um lado, né? Sim, é o Carlos quem perguntou aqui, me parece, foi o Carlos Carvalho, né, Carlos, de Recife. Mas olha, pessoal, o STJ ele decidiu também, dias depois dessa decisão do Supremo, que a existência do vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício da busca da origem genética ou do reconhecimento da paternidade biológica. Né? E é muito importante que ele faz uma diferenciação. Não vai dar tempo da gente falar isso. Mas quanto à questão dos direitos à ancestralidade, na minha possibilidade de buscar só minha origem genética sem vínculos jurídicos. Né? Existe sim essa possibilidade, mas nós não vamos poder entrar nisso. Mas aí o relator lá desse do STJ, o ministro Ricardo Vilas Boas, ele concluiu que diversas responsabilidades de ordem moral patrimonial são inerentes à paternidade, devendo ser assegurar os direitos hereditários, aí para quem me perguntou, decorrentes da comprovação do estado de filiação. Então, ele teria o direito tanto quanto ao pai biológico, quanto ao pai socioafetivo. Só que, se não existir este vínculo, tanto com o pai biológico quanto com o pai socioafetivo, né, a indiferença do filho em relação ao pai biológico, do pai biológico também, ausente, em qualquer interesse ali do filho, né, não existindo essa paternidade responsável, ela não pode ser reconhecida. O STJ, inclusive, já teve um julgamento em 2018 do Marco Aurélio Belize nesse sentido, que a possibilidade de se estabelecer a concomitância da parentalidade socioafetiva e biológica, ela não é uma regra. Ela não é uma regra. A multiparentalidade é uma casuística. É necessário que, no caso concreto, né, diante das circunstâncias fáticas, exista, né, essa relação de paternidade e filiação. Né? E ele chega a dizer, né, o ministro chega a dizer que não pode o judiciário compactuar com uma pretensão contrária aos princípios da afetividade, da solidariedade e da paternidade responsável. Tem uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também de 2018, depois do julgamento, que ela fala o seguinte, que deve ser rejeitadas as ações argentárias pós-morte. O que são as ações argentárias? São aquelas que você busca exclusivamente o interesse patrimonial, sem nenhum vínculo de filiação, sem nenhuma solidariedade, afetividade. Né? De qual que você quer, Solange? Você consegue anotar? O do Superior Tribunal de Justiça é o RESP 1674849 do Rio Grande do Sul. A do Tribunal de Justiça é a apelação civil 700, 717, 198, 27. Tá? O relator lá dessa decisão foi o desembargador Luiz Felipe Santos, Brasil Santos, que é um excelente
é familiarista. E o que ele fala? Que deve, então, ser rejeitada essa ação agentária pós-morte, quando o autor possui pai sócio-afetivo e ajuiza a ação investigatória por interesse exclusivamente patrimonial para obter herança do pai biológico, sem história e sem qualquer vínculo. Então, eu acho muito importante isso. Pois não, querida? Teve um caso que vieram me pedir informações, só que era ao contrário. Havia um pai biológico que havia um vínculo, mas do pai de criação, o pai socioafetivo, existia também. Só que por questões da vida, desconhecimento, falta de conhecimento da própria lei e dos direitos, eles nunca regularizaram, fizeram a multiparentalidade, nunca registraram. E aí e o medo era, parece que ele já está bem adoentado, estaria bem perto de falecimento. E aí o medo seria, no caso seria um primo que estava me questionando, mas essa pessoa, ela tem direito porque ele não é parente de verdade, porque não é de sangue. Aí eu falei, mas todo mundo reconhece ele como filho, por que ele não seria de verdade? Ele é de verdade porque existe o afeto. Nossa, então tem perigo dele pegar nossa herança? Tem. Ele deve reconhecer que nós vamos falar agora. Não precisa nem ir em juízo. Nós vamos falar da multiparentalidade administrativa. Né? Me parece, professora, que você queria fazer uma pergunta de biparentalidade, só para separar isso. Eu só estou com medo do nosso só para a gente diferenciar que multiparentalidade não é a mesma coisa que biparentalidade, que pode haver uma confusão nas terminologias, né? Sim. Pode completar, por favor. Que a biparentalidade é aquela que é ou a bipaternidade ou a bimaternidade, que ocorre principalmente nos casos de relações homoafetivas, né? Que vai ser quando duas mulheres ou dois homens, por exemplo, vão adotar uma criança, vai ter uma relação de duas mães, bimaternidade, por exemplo. E a multiparentalidade é quando há 3 ou mais. Ontem, quando estávamos discutindo com a Maria Goretti, nós pegamos um julgado aqui do Tribunal de Minas Gerais, que nós até conversamos sobre isso, que não se caracterizariam a multiparentalidade, porque eram duas mães em relação a uma criança, que não havia um terceiro indivíduo, né? E ainda há uma confusão muito grande nessas duas terminologias. Na realidade, a biparentalidade são os filhos dos casais homoafetivos, né? Quando eles vão ter dois pais, duas mães, que surge já no momento da concepção desse filho ou da adoção desse filho. Já a multiparentalidade, você vai ter um pai biológico e depois você vai precisar a existência de uma convivência para caracterizar a filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva, ela não surge, ela não tem como ela surgir, apesar, eu estou tentando lembrar quem que é uma colega que falava dessa possibilidade, eu não sei se foi você, Patrícia, sobre a possibilidade, já existia uma socioafetividade mesmo antes do nascimento, não existe essa possibilidade. Né? Então, nesse interesse, nesse caso, já surge essa filiação já de imediato, que seria, então, a bipaternidade, bimaternidade, né? Então, meus amigos, a possibilidade da socioafetividade, da multiparentalidade administrativa, ela foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017. Eu tenho lá muitas restrições. Eu vou falar, Adriana, agora. Nós vamos falar agora da multiparentalidade administrativa. O CNJ está legislando, que é uma maravilha, né? A gente nem precisa de Congresso Nacional mais com o CNJ. Mas vamos deixar isso para lá, isso é para outra live, né? Para outra live. Mas o que acontece? O provimento número 63 de 2017, ele possibilitou, e esse provimento é o que está tratando, né, dos cartórios de registro civil. Sim. Então, o provimento 63, ele traz várias regulamentações, principalmente em questão do registro civil, né? As modalidades, certidão, etc, etc. Só que nos artigos, se não me falha a memória, no artigo 10 ao artigo 14, ele regulamenta o registro da filiação socioafetiva e da multiparentalidade.
né? E aí ele trata sobre o reconhecimento voluntário da paternidade, maternidade socioafetiva e da multiparentalidade. O provimento, eu me lembro que lá em Fortaleza, se não me falha a memória, lá em Fortaleza, nós falamos sobre esse provimento 63, teve uma discussão muito boa na época, né? E eu lembro até que na hora da palestra tinha uma moça que tinha sido reconhecida recentemente, então foi logo depois desse provimento que tinha feito isso extrajudicialmente, levou a certidão lá na frente. O Zeno Veloso interrompeu minha palestra daquele jeito dele. Peraí, Dimas, nós temos um caso aqui na plateia, e a moça foi... Então foi muito legal até, foi muito, muito legal, lá em Fortaleza. Mas o que aconteceu? Esse provimento, ele trazia muitas dúvidas. E agora, em 2019, no segundo semestre, modificando, né, o corregedor, foi de 2019, modificando o Congresso, modificando o corregedor, foi baixado o provimento número 83, de agosto de 2019, ele alterando ali alguns dados, né, modificando a redação do artigo 10. A modificação do artigo 10 já passou a ser o seguinte: o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos. Antes ele não colocava, né? Ele permitia que fosse feito isso de qualquer idade. Então, o novo provimento incluiu os 12 anos, será autorizada perante o oficial do registro civil das pessoas naturais. E, atualmente, quais que seriam os requisitos, então, para esse reconhecimento da filiação socioafetiva e da multiparentalidade administrativa, observando o provimento 63 com as alterações do provimento 83. Primeiro, nós temos, né, professora, que diferenciar, né, a filiação socioafetiva da adoção. Porque a adoção, ela se constitui mediante uma sentença judicial. E não se exige a convivência familiar e o vínculo da afetividade para a sua concessão. Você vai ter aquele período ali de estágio, mas não se exige. Já a filiação socioafetiva, ela se constrói pela convivência. O que constrói a filiação socioafetiva são os pais e os filhos, a convivência afetiva, e não a sentença judicial, né? A sentença só vai declarar uma paternidade que já existe, ou maternidade. E aí, o que você precisa hoje no cartório de registro civil? O que é necessário? A demonstração do vínculo socioafetivo já existente. Então, ele tem que estar consolidado, ele tem que estar estável, tanto que o oficial do registro civil tem que certificar isso, né? Ou seja, tem que estar demonstrado deveria sim, a Mariana está falando aí. Na verdade, eu acho que o provimento deveria exigir a presença de advogado. Claro que sim, claro que sim. Olha o que o Murilo está dizendo. Estava acontecendo muitas adoções a brasileira com a utilização do provimento sem as devidas cautelas. Foi justamente por isso que modificou, né? Mas a Gilmissa não está falando. Ele veio sim, veio desburocratizar. Mas aí, pessoal, o que você precisa? Você precisa demonstrar o vínculo socioafetivo. Outro, o requerente, são bem semelhantes da adoção, pessoal. Vocês vão ver que é muito... o Vinícius está concordando com a Mariana, que são bem semelhantes os requisitos do reconhecimento da filiação socioafetiva com a adoção. O requerente tem que possuir mais de 18 anos. Está no parágrafo 2º, artigo 10. O requerente não pode ser irmão ascendente do reconhecido. Parágrafo 3º do artigo 10, igual na adoção. A existência de diferença de 16 anos de idade entre as partes. Pessoal, agora, recentemente, nesse ano, nós conseguimos lá que é a cidade linda, lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, uma adoção em que a diferença de idade da adotante para a adotada era de 12 anos. Né? Eu vi essa decisão. E nós fundamentamos que o que prevalece, obviamente, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Já transitou em julgado. Anuência do pai e da mãe do filho reconhecido, pessoalmente, se ele for menor de idade. Então, está dispensando do maior de 18 anos. Eu tenho uma preocupação tão grande disso, sabe? Porque, de repente, você olha o interesse do adotando, mas e os pais que criaram?
né? Mesmo sendo maior, porque você vai estar rompendo um vínculo de parentesco, né? Mas isso é para outra discussão. Mas então Outra lá. exige a anuência. Se ele for maior, não tem necessidade. Anuência do filho reconhecido pessoalmente, né? Então é necessário também que o filho ele reconheça. Outra coisa, comprovar a inexistência de ações judiciais investigatórias ou de adoção. Tem que estar declarado pelo requerente. E Sim. aqui, uma grande modificação, viu, Gilmara, viu, Patrícia, do que a gente estava no que nós debatemos lá em Fortaleza. O pedido ele tem que ser unilateral, requerido somente pelo pai ou pela mãe, o artigo 14, e a inexistência de mais de um pai ou de uma mãe no registro. Nós debatemos muito isso em Fortaleza, porque o provimento 63 não deixava isso claro. E aí, para evitar essa adoção à brasileira, o que aconteceu? Nesse provimento, pode ter somente um pai ou somente uma mãe sócio-afetiva. Então, não pode um pai e uma mãe sócio-afetiva, não pode ter um pai e uma mãe sócio-afetiva reconhecido mediante procedimento administrativo. Ah, mas na realidade essa criança foi dada para minha irmã criar e ela e o marido dela criaram como filho. Os dois são pais socioafetivos. Ah, é? É. Os dois são pais socioafetivos? Não pode ser administrativo. Tem que ser judicial. O pai não concordou, o pai biológico, a mãe biológica? Tem que ser judicial. Tá? Estou perguntando se tem como reconhecer a paternidade biológica no cartório. Eu acho que sim, ué, porque eu posso fazer o reconhecimento da paternidade, da filiação, através de escritura pública, escrito particular, testamento, né? Não tem nenhum problema. O que precisa é constar que está sendo feito o reconhecimento biológico e mantendo a filiação socioafetiva, né? E aí precisaria da autorização do pai socioafetivo declarando que ele é pai socioafetivo, né? Deixou não, Gilmara, vocês que são muito queridos. Mas foi uma discussão muito grande disso, para poder evitar. Eu também adoro o sotaque gaúcho, viu, Mariana? Mas para a gente poder evitar a adoção à brasileira. Né? O reconhecimento pós-morte, ele somente pode ser feito por testamento, como acontece no reconhecimento da filiação biológica. Né? E aqui uma grande modificação que teve. Exige-se o parecer favorável do Ministério Público. Mas como o Ministério Público vai participar? Não tem estranheza nenhuma. Nos procedimentos de habilitação para o casamento, eles não vão para o Ministério Público dar o parecer? E se o Ministério Público dá o parecer contrário, o que acontece? Vai para o juiz para decidir. Né? Então, aqui, o registrador, se o parecer do Ministério Público for desfavorável, o registrador não efetuará o registro. Mas ele pode, efetivamente, já o registrador, requerer uma suscitação de dúvida, como acontece nas outras suscitações de dúvida, e remeter ao juiz para decidir. Ele dá vista ao Ministério Público e decide. O reconhecimento ele é irrevogável, né, da mesma forma que o biológico, e se tiver suspeita ali, né, de fraude, de má-fé, de dissimulação, né, o registrador, o oficial do registro civil, ele recusa a fazer o registro. Né? Ele vai recusar a fazer o registro. O que a parte pode requerer? Né, para evitar um processo? Pode requerer uma suscitação de dúvida. Né? E aí o juiz decide se procede ao registro ou não, ou se indefere. Né? Esse parecer com a doutora Patrícia, que tão brilhantemente exerce seu mistério. Então, pessoal, e quais... Tem alguma colocação, professora, que a senhora quer colocar? Eu tinha, professor, mas nós só temos 5 minutos, então eu vou deixar para finalizar com os efeitos para ficar tudo completo. Se der tempo, eu faço a colocação. Então tá bom. Quais que são os efeitos, então, da filiação socioafetiva e da multiparentalidade? Primeiro, o estado de filiação. Né? Na filiação socioafetiva, vai se reconhecer o parentesco social no registro civil. Se for
acumulada, se for a multiparentalidade, o que, que nós vamos colocar nesse estado de filiação? Ele vai ter 2 pais ou 2 mães, né? E com todos os vínculos de parentesco, com os avós, com os bisavós, com os irmãos, com os tios, com os primos, etc. Produzindo todos os efeitos. Uma outra coisa, o direito ao nome de família. Se for só a filiação socioafetiva, excluindo uma filiação biológica, que isso também é possível, né? Se for excluindo a filiação biológica, vai constar os pais socioafetivos. Se for acumulada, vai constar o nome de família de todos eles. E aí tem gente, o familiarista gosta muito de discutir, né? Mas qual o nome que vai ser o primeiro? O do pai biológico ou do pai socioafetivo? Qualquer um. Não importa, o importante é que consta ali o nome de reconhecimento daquela família, né? Sim. Ô, Patrícia, a Ítala Maria, que está aí, o que colocou, é nossa colega também, promotora lá da Bahia, brilhante promotora de família. Os alimentos, como você falou, é uma via de mão dupla. Os alimentos são recíprocos. E vai se estender aos parentes socioafetivos, mas são recíprocos. Né? Ou seja, se o filho precisar de alimento, vai pedir para os 2 pais. Agora, se os 2 pais precisarem de alimento, os 2 pais vão pedir também para o filho. Né? O poder familiar vai ser exercido por todos os pais. Né? Vai ter o direito à convivência familiar, vai se discutir a guarda, que pode ser um... E travou? São os direitos sucessórios. E aí? Gente, vocês imaginam uma questão. Eu tenho um pai e tenho 2 mães. Aí eu morro e tenho uma herança. Como é que vai dividir essa herança? Nós não falamos que quando a herança vai para a linha ascendente, é metade para a linha paterna e a outra metade para a linha materna? Então vai a metade para as 2 mães e a metade só para um pai? Como que nós vamos estar dividindo, né? O Conrado fala que aí muda, né? Uma situação que não está prevista no Código Civil, nós vamos ter que ter 3 grupos. E também os direitos previdenciários, possibilitando, né, que a pessoa tenha receber a pensão por morte dos 2 genitores. Aí tem que ver na questão previdenciária se ele poderia estar acumulando essa pensão. Pessoal, vocês são muito queridos. Daniela, Kênia, professora Rosângela, que prazer, né? Vocês são muito, muito, muito queridos. Eu estou muito feliz aqui. Eu estou muito, muito feliz aqui de estar aqui com a professora Fernanda. Né? Parabéns. Eu estou muito feliz. Parabéns. Eu ia encerrar aqui dizendo, mas nós já falamos, né, que o maior exemplo na história da filiação socioafetiva é na família, né, na família sagrada lá, na Sagrada Família, por Jesus ter sido acolhido por José como filho. Né? Então, foi o nosso grande exemplo que nós temos aqui, e a gente poderia espelhar um pouco neles, né? Para a gente ser mais humano, ter mais amor aí nos filhos, realmente, uma relação muito mais fraterna, muito mais amorosa, né, professora Fernanda? Exato. Você que é adorável. Já tem pedidos para uma próxima live, principalmente em relação à sucessão. Temos vários temas. Gente, meu amigo Adalberto Cristo, promotor, meu colega de concurso, promotor aí, gente, mais um colega nosso aqui, promotor da linda São João del Rei. Adalberto era o galã do nosso concurso, é um lorde, né, um cara educadíssimo. Ô, Gilmara, obrigado pela presença. Adriana, Solange, né? Muito, muito. Ítali, né? Minha colega, fica muito feliz aqui com vocês. Pena ter acabado. Obrigado, Sábio, meu colega aqui, perdões. Eu acho que a live vai encerrar porque já está quase dando 7 horas. Pois é, eu só tenho a agradecer, então, né, a presença de todos. Foi aqui uma tarde e noite muito querida para mim aqui. Adriana. Muito obrigada por ter me feito o convite. Ana Clara, eu que agradeço. Grande Adalberto. Adalberto, vizinho de comarca. Um grande abraço aos meus colegas do Ministério Público, meus colegas professores, meus alunos, né, meus colegas advogados. E olha, professor Fernando, fiquei muito feliz. Grande abraço no professor Velasco, que eu admiro ele muito, né, como mestre, como professor, uma pessoa muito, muito querida. Né? Um grande abraço, Sávio, Mariane, Adriana Diniz, Juliana. Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que colocou. Deu muita gente. Tchau. Obrigada, professora. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.